Bom dia, pessoal. Nossa segunda aula de instrumentação aplicada. Vamos falar hoje sobre um outro tópico de radiologia industrial, um tópico mais específico. Vamos aprofundar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de noção e prosseguir. Na radiologia industrial, nós temos os ensaios não destrutivos, também utilizada a sigla letra E, N e D, que são ensaios aplicados à inspeção da matéria-prima, no controle de processo de fabricação e inspeção de ferramentas indispensáveis para o controle de qualidade de produtos produzidos pela indústria moderna, visto que eles investigam a sanidade, a qualidade dos materiais, sem destruí-los ou introduzir qualquer alteração na sua característica. O que resume isso? Ensaios não destrutivos na radiologia industrial são aqueles ensaios feitos para verificar a qualidade do produto sem danificar tal produto. É como a gente faz com o paciente na radiologia médica. A gente vai fazer um raio-x do paciente, a gente vai verificar a qualidade, por exemplo, um raio-x da mão. A gente vai verificar a qualidade daquele osso do paciente, se não tem nenhum problema, porém a gente não vai danificar o osso do paciente. É bem parecido com isso aqui. Porém, isso aqui são os ensaios não destrutivos, são aplicados na indústria. Ou seja, vai ser feito o controle de peças, de equipamentos, de soldas, ver a qualidade desses equipamentos, dessas soldas, porém sem danificá-los. Como tem aqui o outro resumo, o principal objetivo é investigar defeitos internos não vistos, portanto, a olho nu, em peças, soldas, demais, que serão utilizados em diversos segmentos da área industrial. Assim, algumas técnicas radiológicas capazes de gerar imagem interna de objetos são implantadas e aplicadas para investigação e controle de qualidade das peças, objetos em questão. E como é feito essas imagens? Essas imagens são feitas com equipamentos específicos. São totalmente diferentes dos equipamentos da radiologia médica, porém, por outro lado, eles têm algumas situações que eles se parecem, se assemelham ao equipamento. Temos aqui uma espécie de raio-x gigantesco, que nada mais é do que um acelerador linear. É esse equipamento que está circulado aqui. Esse é o painel de controle dele, onde coloca as técnicas de exposição. Esse é um equipamento elétrico, ele precisa de energia para funcionar. O princípio de formação da radiação X que ele vai utilizar é o mesmo lá que vocês já estudaram no módulo 1, sobre a formação da radiação X. Ele precisa de energia, ele é um equipamento fixo, então ele precisa ficar dentro de uma sala toda preparada para ele. Vocês podem ver a diferença de tamanho entre um trabalhador e ele, e o tamanho da peça que ele está radiografando. Ele precisa de toda uma estrutura para poder movimentar, e esse é o painel onde é colocada a dose e a técnica de radiação. Os aceleradores lineares são aparelhos similares ao raio-x, convencionais, com a diferença que os elétrons são acelerados por meio de uma onda elétrica de alta frequência, adquirindo altas velocidades ao longo de um tubo retilíneo. Esse tubo retilíneo, que é o acelerador linear dele, ele é igual ao aparelho de raio-x, porém, em vez dele ir direto para o anodo para colidir, ele tem um tubo que vai acelerar esses elétrons mais ainda, fazendo ele chegar a uma energia máxima de 4 megaelectrovolts. Tem aqui uma legendazinha para a foto de um acelerador linear, um ponto focal, taxa de exposição de 1 metro, ele também precisa de parâmetros de exposição, como distância, receptor de imagem, precisa de um filme radiográfico ou um filme digital para poder gerar imagem. E com esse daqui, com a energia máxima de 3 megaelectrovolts. Ele pode radiografar peças com espessura de 80 a 300 milímetros de aço, para vocês terem uma noção da potência que esse equipamento tem. Como falamos, o acelerador linear ele precisa
também, assim, igual o nosso aparelho da radiologia médica, seguir algumas regras, entre ele a distância do equipamento ao objeto que vai ser radiografado, geralmente 1 metro, 1,20 m. Posicionou o equipamento, o filme é colado dentro da peça que vai ser radiografada, no caso, o filme bem parecido com a nossa película, porém, ele tem um chassi especial que permite que ele molde toda a peça. Essa partezinha preta aqui que vocês estão vendo, isso daqui é um filme radiográfico, está colado na peça do material. Ele fica uma estrutura como se fosse um plástico em torno dele, porque ele também é fotossensível, se ele pegar luz, ele estraga, não vai ser gerada uma imagem. Então, ele fica dentro de um invólucro específico, é colado na peça, então é feita a exposição da radiação X. Feito isso, esse filme vai ser processado por aqueles produtos químicos, revelador, fixador, água, secagem, mesmo processo. É um filme especial, porque é um filme que suporta uma alta carga de radiação. Temos também as fontes gama, também, que são para o exame de gammagrafia, diferente do equipamento que nós estudamos anteriormente, que esse daqui é um equipamento elétrico. Aqui nós temos uma fonte de radiação, um elemento químico dentro desse equipamento, que ele emite radiação constantemente. Então, quando ele é exposto, ele vai gerar a imagem de raio-x no filme em questão. Lembrando, esse equipamento não precisa de energia. Esse equipamento, dentro dele, tem uma fonte radioativa que emite radiação constantemente e ela não precisa de energia elétrica para funcionar. Temos aqui uma imagem de um irradiador, aparelho usado para gammagrafia, com a fonte radioativa de cobalto 60, com atividade máxima de 30 curies, pesando 122 quilos. É esse aparelho aqui. Projetado para o tipo de canal reto, é uma especificação direta do tubo. E aqui a foto do catálogo do representante que vende tal equipamento. Ou seja, esse equipamentozinho aqui, dentro dele tem uma fonte de cobalto 60, aqui dentro, esse invólucro é todo blindado, como podemos ver. A fonte fica exatamente aqui no meio dele. Ele é todo blindado, isso aqui é tudo blindagem, é um metal específico para impedir que a radiação extravase para o meio externo. E dentro dele passa o que a gente chama de guia. A fontezinha fica aqui dentro, tem todo um cabo de comando que, quando acionado ou girado como uma manivela, ele vai sair dali de dentro e ir lá para a pontinha do guia. Igual a gente consegue ver aqui, ó, esse é o cabo guia, e a fonte fica exposta nessa região. Aqui é o tubo de comando, essa manivelazinha aqui atrás, e girando ela para um lado ou para o outro, ela vai sair de dentro da parte blindada para o meio externo, depois gira de volta, ela volta pelo tubo guia e fica guardada ali dentro. Quando quer fazer a imagem, gira ela, a fonte sai, vem para o meio externo, o filme já está posicionado onde vai ser feita a imagem, no caso nesse tubo. O filme radiográfico fica colado no tubo na parte de trás. Depois que ele é exposto, ele vela o filme da forma necessária e o filme vai para o processamento. Fez a exposição, aqui a gente não utiliza KVMA, MAS, aqui é por tempo de exposição, ou seja, vai ser cronometrado o tempo que vai ser exposto. Então, quando chegou lá, no tempo necessário, que foi previamente calculado, essa fonte vai ser recolhida pelo tubo guia e vai ficar guardado lá dentro do irradiador. Gammagrafia. As fontes em gammagrafia são fontes que requerem cuidados especiais de segurança, pois, uma vez ativadas, elas vão emitir radiação constante. Ativada é quando ela é criada lá no laboratório, através do equipamento que ativa esse elemento químico para fazer ele ter tal potência. Desse modo, é necessário um equipamento que forneça uma blindagem contra as radiações emitidas da fonte, já que ela está emitindo radiação o tempo todo, mesmo quando não está sendo usada. Quando ela está guardada lá dentro da blindagem, ela está ali dentro, está tudo blindado, porém ali dentro ela está emitindo radiação o tempo todo.
Esse equipamento, que é o que nós estudamos, é o nosso irradiador. Temos aqui um outro exemplo de como é o interior dele. Tem a alça, que é para pegar ele com a mão aqui, e lá dentro tem a fonte de radiação que fica guardada. Essa fonte é sempre pequenininha, ela não é grande. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Não tenho. Mas a fonte é do tamanho de uma ponta de uma caneta, para vocês terem noção do tamanho e da potência dessa fonte. Temos aqui um outro exemplo de uma técnica para estudar uma solda. O filme é colocado em torno do tubo. Esse aqui é o filme, a parte preta é colocada no tubo. E ali dentro coloca-se o irradiador. Quando a fonte for exposta, ela emite radiação para todos os lados, não só para frente, para direita, para esquerda. Ela emite radiação para todos os lados, para frente, para trás, para baixo, direita, esquerda. E como o filme está em torno do tubo, ela vai gerar uma imagem total em torno do tubo. Podemos ver aqui, ó, a imagem da solda, e nessa solda foi encontrada uma porosidade. Essa parte pretinha aqui, sabemos que quando a gente vê no raio-x a imagem pretinha, quer dizer que tem ar. Então, essa solda não preencheu o tubo igual deveria preencher, em torno do tubo. Em algum lugar dele aqui, teve uma descontinuação, a solda não pegou muito bem. Temos aqui uma outra imagem bem legal, de solda também. A porosidade em grupo, chamado de espiráculo, apareceu na seção transversal de um cordão de solda. A gente consegue ver aqui, em vez da solda ficar bonitinha, ela estava em toda a consistência, no finalzinho ela apresentou porosidade. Essa aqui é uma imagem invertida, que a gente chama de negativo, onde era branco ficou preto e onde era pretinho ficou branco. A gente consegue ver melhor a porosidade. Temos aqui também imagens feitas de peças de metal. Temos aqui um parafuso. A gente consegue ver todo o contorno com uma definição muito boa. Uma outra imagem de um compressor. E é isso, pessoal. Aqui a gente encerra mais um conhecimentozinho sobre radiologia industrial. E nosso próximo tópico vai ser uma aula diferente, já não vai ser mais a radiologia industrial. Lembrando que a instrumentação aplicada é só mostrar a vocês as diferentes áreas da radiologia. A gente iria precisar de muito tempo para aprender cada matéria específica. E o curso Radiologia Médica, como o próprio nome diz, é voltado para o nosso raio-x, a nossa base da radiologia. Obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima.